Queridos, desde algum tempo, creio que alguns meses, ainda nesse ano de 2020, nós começamos uma série que nós iniciamos chamando de 4 olhares. Na teologia a gente chama de harmonia dos evangelhos, mas a distinção dessa maneira como nós estamos, sempre que ministramos a palavra de Deus fazendo, é que nós estamos dividindo essa série em temporadas, e as temporadas em episódios. É só uma maneira mais moderna de falar de exposição bíblica continuada. Na primeira temporada nós falamos sobre os encontros, sobre os princípios, as maneiras como Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 olhares dos evangelistas, narraram o início da vida, da chegada do Messias, o início do evangelho de Jesus Cristo. Descobrimos que Marcos foi bastante objetivo, João foi resgatar a eternidade do verbo que se fez carne, Mateus começa com a genealogia e Marcos já começa a 110 por hora, já iniciando e contando milagres depois de Jesus ter sido batizado. Na segunda temporada, alguns episódios, nós falamos sobre os coadjuvantes da história de Jesus, tomando por base que ele é o grande protagonista, e desde João Batista, que o anunciou antecipadamente, passando por Maria, a própria mãe de Jesus, os apóstolos e todos os outros eram coadjuvantes, alguns coadjuvantes de luxo, pelo papel único e singular que exerceram. Nenhuma mulher foi mãe de Jesus, obviamente, como Maria foi, nem tampouco antecessor de Jesus foi outro senão João Batista, aquele que anunciou a sua vinda. Assim também cada um dos apóstolos, que ele escolheu propositadamente com as suas características, mas com a mesma missão. Corremos toda essa temporada e chegamos nessa agora, que é a temporada dos encontros. Falamos da outra vez, quando começamos, sobre o encontro que Jesus teve com Nicodemos, o homem que deveria saber o caminho do céu, mas não sabia. E também o encontro com a mulher samaritana, aquela mulher de vida duvidosa que eventualmente tinha certeza de que o lugar certo de adorar era um do seu povo. Os samaritanos adoravam, mas que obviamente entendeu a partir do encontro com Jesus que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Hoje pela manhã, dando prosseguimento a essa série, nós falamos de como Jesus age com indivíduos e com a multidão. A partir daquele texto de Lucas, capítulo 19, que conta pequenos episódios de Jesus chegando a Jerusalém, vimos como em alguns momentos Jesus singulariza um sujeito como Zaqueu, diante de uma multidão, e o distingue de todo o seu passado, fazendo para ele um novo começo. Vimos que ao mesmo tempo Jesus está tratando com multidões que o saúdam dizendo bendito que vem em nome do Senhor, e que alguns dias depois vão dizer crucificam diante de Pôncio Pilatos. Multidão que era formada por discípulos, 2 que vão lá e preparam o jumentinho que Jesus usa para entrar, 12, um dos quais haveria de traí-lo, mas também multidão de inimigos contumazes, contínuos, como os principais sacerdotes, os principais dos religiosos, que estavam sempre questionando Jesus por inveja e despeito religioso. Pela manhã eu prometi que nós iríamos continuar nessa toada, nesse episódio novo, falando de como Jesus trata com multidões e ao mesmo tempo com o indivíduo. E o tema de hoje à noite é servir ou ser servido. E nós vamos descobrir que havia uma multidão que queria ser servida. Na verdade, precisava ser servida, embora com a motivação tortuosa. Enquanto que um só, ou quem sabe alguns poucos, individualmente, preferiram o caminho de servir ao invés de ser servido. Para isso, eu gostaria de convidá-los numa das únicas passagens que os 4 evangelhos contam, que é a passagem da primeira multiplicação dos pães. E eu vou usar a relação, a maneira como João capítulo 6 relata essa história. Esse é um milagre, o único milagre que é contado pelos 4 evangelistas. É uma das poucas passagens que estão nos 4 evangelhos. E dessas passagens, o único milagre que Mateus, Marcos, Lucas e João conta, e conta obviamente com algum outro detalhe que enriquece o todo da história. Veja o que diz a palavra de Deus, João capítulo 6, eu convido você que está aqui para abrir, você também, onde você estiver, por favor, não assista ao culto,
como se você estivesse assistindo um filme. Participe e cultue, já que você não pode estar aqui. E eu espero que você esteja, então, cultuando ao Senhor. Vamos ler juntos? Você, por favor, acompanhe a leitura, que começa em João 6, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte do outro lado da travessia e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, que era de Betsaida, uma cidade pertinho dali onde eles estavam: onde compraremos pães para lhes dar a comer? O evangelista João diz que ele dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Cada denário era o salário de uma diária de um trabalhador braçal. Então um dos seus discípulos, depois daquilo que Filipe falou, verso 8, que era chamado André, irmão de Simão, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil, o que significa que, se contassem mulheres e crianças, talvez fosse o dobro desse número. Então no verso 11 ele continua: então tomou os pães Jesus e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles os discípulos, e também igualmente os peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de pães, dos pedaços que sobraram, dos 5 pães de cevada, aquele que havia sobrado depois de haverem comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam ali com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, vamos falar com Deus. Você que está aqui e também você que está remotamente. Ó Deus amado e querido Pai, nós te damos a honra e a glória, porque sabemos quão gracioso é o teu coração em nos receber aqui na tua presença. Sabemos que este lugar não foi construído para ser um lugar de adoração, mas desde que colocamos os pés aqui e o consagramos a Ti, dia após dia, o Senhor misericordiamente tem se feito presente, recebido o louvor, a adoração do Teu povo e falado conosco. Nós esperamos que Tu faças isso mais uma vez hoje à noite. Reconhecemos que, ó Deus, semelhantemente àquela multidão, muitas vezes Te buscamos por interesses e motivações que não são as melhores, mas também sabemos que Tu estás aqui para ser adorado e já Te adoramos, para ser louvado e para receber ações de graças que também já Te entregamos. Agora fala conosco, assim como pelo sinal da multiplicação dos pães, ficou claro que Tu eras o Rei, que Tu és o Rei, pela Tua palavra, o maior de todos os sinais no coração do homem pecador. Também revela-te como o Rei que está para voltar, aquele que, tendo todo o direito de ser servido, preferiu servir. Que o Senhor também nos ensine assim, é o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém.
Há dois momentos nos evangelhos em que Jesus opera a multiplicação de comida. O evangelho de João, ele estrutura-se a partir de milagres, que ele chama de sinais, tradução da palavra grega semeion, a ideia de que algo está sendo sinalizado, algo inferior que sinaliza algo muito maior, e a partir desses sinais, encontros, e a partir desses encontros, ensinamentos. Se você pegar o evangelho de João, nos seus capítulos todos, você vai encontrar uma sequência que ora começa com um sinal e termina com um ensino, ora começa com um ensino e termina com um sinal. A ideia é que todos esses sinais, como você pode observar lá no final do evangelho, quando o próprio João explica por que é que ele escreveu esse evangelho, se você puder abrir no evangelho de João, capítulo 20, verso 30, é que esses sinais apontem para Jesus, eles não são um fim em si mesmo. Lá diz assim, na verdade, João capítulo 20, verso 30, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Aí João completa, estes, porém, que foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, os sinais não eram um fim em si mesmo. Jesus podia fazer um grande sinal como esse, em que 5 pães de cevada e 2 peixinhos foram multiplicados para alimentar uma multidão estimada em quase 10.000 pessoas, se você juntar homens, mulheres e crianças. Como poderia ser um milagre silencioso na casa de alguém, ressuscitando a vida de uma criança, como aconteceu? Ou expulsando o demônio simplesmente por uma palavra rápida do tipo, sai dele. O fato é que fosse demonstrando o poder dele sobre o mundo espiritual, sobre o mundo material, demonstrando o poder dele silencioso na vida de cada um, e também para uma grande multidão como é este o caso, todos esses milagres eram apenas e tão somente sinais. Eles mostravam quem Jesus é, de modo que aqueles que, escolhidos pelo Senhor, vissem esses sinais, imediatamente crescem nele. E ao mesmo tempo, aqueles que não eram escolhidos pelo Senhor, vendo os sinais, acabassem se enredando nos sinais, com motivações equivocadas, e se perdessem mesmo que ficasse flagrante o sinal de Deus para a vida deles. Aqui nós encontramos mais uma vez Jesus lidando com indivíduos e multidões. E fica claro que a multidão aqui tinha uma motivação completamente equivocada. Se você voltar ao texto, você vai perceber que quando eles circundam o mar da Galileia, enquanto Jesus atravessa com os seus discípulos, e chegam do outro lado, diz o texto que esta multidão, que era numerosa, veja aí o verso 2, estavam seguindo Jesus, porque elas tinham já visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Provavelmente, um daqueles sinais está contado no capítulo anterior, o capítulo 5, que a partir do verso 1 trata da cura de um homem paralítico, que fazia 30 anos, 1 década, 3 décadas, que estava ali junto ao tanque de Betesda, esperando que supostamente um anjo agitasse a água e ele corresse para naquelas águas ser curado. O grande problema é que ele era paralítico. E o texto diz que enquanto ele estava se deslocando, outras pessoas, mesmo que fossem cegos ajudados por outros, surdos, mudos ou qualquer outro deficiente físico, chegavam obviamente muito mais perto e muito mais rápido do que ele. Esse milagre provavelmente estava na mente, na lembrança dessa multidão, quando eles seguem Jesus. Jesus vai pelo mar, atravessa ali aquele mar, e eles seguem por terra e encontram Jesus naquele lugar onde Jesus havia subido ao monte, veja aí o verso 3, e reúne ao seu redor os seus discípulos, os 12. Pelo menos os 12 estavam ali. Não fica muito claro se apenas os 12, mas certamente era um grupo
que não era um indivíduo só, mas não era aquela multidão numerosa, como diz o texto no início. Então nós estamos aqui diante de uma multidão que vê um milagre, vê um sinal e segue Jesus. Qual era a motivação dela? Ver outros sinais. O extraordinário sempre busca, ou sempre é buscado pela curiosidade das pessoas. E as pessoas naturalmente, quer tivessem necessidades ou não, queriam ver o espetáculo. E eles então seguem Jesus, e é uma multidão numerosa. Por outro lado, Jesus, que já estava lá, reúne os seus discípulos, pelo menos os 12, mas talvez alguns mais, e aqueles discípulos chamados seguidores de Jesus representam também uma multidão não tão numerosa quanto aquela, mas certamente não era apenas indivíduos. Eles faziam parte de um grupo que era distinto da multidão. Na verdade, alguém já estabeleceu que Jesus tinha 3 maneiras de tratar diferentes, talvez uma quarta poderia ser acrescentada. Jesus tinha uma maneira de lidar com as multidões, Jesus tinha uma maneira de lidar com os seus discípulos, Jesus tinha uma maneira de lidar com indivíduos, e eu acrescentaria, Jesus tinha uma maneira de lidar com multidões, indivíduos ou pequenos grupos, que fossem claramente opostos a ele. Para cada um destes, Jesus tinha um modus operandi, uma maneira de agir. E aqui está ele diante de 2 grupos. O que Jesus faria? Atenderia à necessidade da multidão sem nenhum tipo de ensino? Daria pão e circo para a multidão? Não daria porque eles estavam com a motivação errada? Como nós diríamos, mataria na unha para até que eles aprendessem a lição, para depois então ele fazer o milagre? Esqueceria a multidão, porque afinal de contas a massa é massa sempre de manobra de algum líder carismático. Se Jesus não tivesse o caráter que tem, talvez pensasse assim, e focasse apenas nos seus discípulos, deixando a multidão para lá, afinal de contas eles se virassem? Bom, a narrativa diz que Jesus não fez nada disso. Na verdade, Jesus atingiu o coração de vários ali naquela multidão, de indivíduos e do pequeno grupo de discípulos, agindo, como eu falei, de maneira distinta para cada um deles. Vamos ver como é que aconteceu? Diz o verso 5, que naquela época, que era uma época de Páscoa próxima, Jesus ergue os olhos em determinado momento e vê aquela grande multidão que vinha ter com ele. Os outros textos paralelos dizem que quando Jesus vê aquela multidão, ele se compadece porque eles pareciam ovelhas que não tinham pastor. Jesus é movido por um profundo sentimento de empatia, pastor bom que ele é. Ele olha para aquela multidão e diz assim: eles não apenas estão com a motivação equivocada, mas eles estão completamente perdidos na vida, e a motivação equivocada deles é sinal dessa perdição. Eles estão sem guia, sem alguém que nutra, que tenha a vara e o cajado para orientá-los no caminho. A necessidade daquela multidão, da perspectiva de Jesus, não era apenas ter a sua alimentação como eles achavam que era, ou ver sinais como eles pensavam que era. Não, Jesus olha para aquela multidão. Os outros textos paralelos dizem que ele olha com um olhar de pastor, e vendo aquela grande multidão, ele então começa um processo muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele está preparando o cenário para multiplicar o pão, o próprio texto diz que ele, quando pergunta o que ele vai perguntar agora para Filipe, o evangelista João posteriormente diz: olha, ele perguntou porque queria de alguma forma provocar uma reflexão ali em Filipe, porque ele já sabia o que haveria de fazer. Diz o texto no versículo 6 que ele dizia o que ele haveria de dizer, como eu vou dizer agora, para experimentar, para testar Filipe, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus é um líder perfeito. Ele opera um milagre que atinge uma multidão, ensina um grupo de discípulos e aplica a lição que ele tem que dar a cada um que faz parte individualmente daquele grupo. Ele pergunta a Filipe, que era da região de Betsaida, ali pertinho: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Você entendeu qual foi a pergunta que Jesus fez?
Ele perguntou assim: me dê uma solução natural. E qual seria a solução natural? Comprar pão. Tem gente com fome. Onde é que nós compraremos pães? Queridos, havia condições deles comprarem alguns pães, porque, como nós sabemos a partir de outros textos, muitas mulheres e homens que seguiam Jesus tinham algum tipo de posse e colocavam numa bolsa em comum que era administrada por Judas Iscariotes e que servia para a manutenção deles nas caminhadas. Portanto, Jesus provavelmente estava se referindo ao que tinha de saldo na bolsa dos apóstolos. A solução que ele experimentou Filipe para ver se Filipe de fato tinha uma visão espiritual do problema era: será que temos como comprar pães? E o problema não era nem talvez o dinheiro apenas, mas era também as condições. Diz o texto que era num lugar deserto. Em outro texto paralelo, ele diz até mesmo que alguém chega para Jesus e diz assim: despeça essa multidão, porque o lugar aqui é deserto e já vai se fazendo tarde, é preciso que eles vão para a cidade. Portanto, estava fora da cidade, para que eles possam ter ali onde se alimentar. Jesus ainda está trabalhando na mente de Filipe e dos demais que participam desse diálogo a ideia de que o reino dele não se materializa, embora tenha consequências materiais. É um reino espiritual. A fome maior é fome espiritual. O sinal apenas sinaliza aquilo que é a maior necessidade do coração humano. De modo que quando Filipe ouve aquela pergunta, ele responde naturalmente. Ele diz: olha, nem que tivéssemos 200 denários de pão, seriam suficientes para cada um receber um pequeno pedaço. É nessa hora que entra um dos primeiros discípulos de Jesus. Os 4 primeiros foram André e Pedro, Tiago e João. Então André, que era irmão de Simão Pedro, chega para Jesus e informa a Jesus que havia uma possível solução. E qual era a possível solução? Um rapazinho, agora não me pergunte como é que ele soube disso, estava no meio da multidão de quase 10.000 pessoas, com 5 pãezinhos de cevada e 2 peixes. Ou aquele rapaz era um tanto quanto esfomeado, ou certamente ele estava com aqueles pãezinhos e peixes, com a ideia de que talvez alguém próximo, um amigo ou um parente, um familiar, pudesse dividir a comida com ele. Porque não era muito lógico que ele tivesse 5 pães, nós estamos falando de 5 pães sírios, como é típico daquela região, e 2 peixes. Eu sei que tem gente aqui, alguns jovens e adolescentes, que tocariam isso sem nenhum problema, como eu já fiz há um tempo atrás. Porém, o lógico é imaginar que no máximo aquele jovem estava pensando no pai ou na mãe, em alguém da sua família que estivesse, ou um amigo que estivesse perto. Mas por alguma razão André sabe da história, e então informa a Jesus, dizendo no verso 9, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas veja como é que ele conclui. Ele diz assim: mas o que é isso para tanta gente? André está na mesma toada de Filipe. Há um grande problema e naturalmente esse problema é insolúvel. E Jesus durante todo esse tempo está certo, já decidido que vai fazer o milagre. A pergunta que eu lhe faço é: por que essa demora toda, esse moído todo? Por que tantas delongas, cuidando de ver alguma coisa ali, como é que seria, dar uma lição para um Filipe, ensinar algo para um André? Por que isso? Porque Jesus nunca age para uma multidão como se ela fosse uma massa de manobra que ele não pode singularizar pessoas dentro da multidão e especialmente discípulos que ele está preparando para a mesma missão. Então, todas as vezes que Jesus opera milagres, como por exemplo, quando ele ressuscitou Lázaro, ele faz uma oração e diz assim: Senhor, eu sei que tu me ouves, mas aqui para nós, eu estou dizendo isso porque eles precisam saber disso. O que é que Jesus estava se referindo? Àqueles que estavam ao redor dele, que precisavam ver e experimentar que de fato ele e o Pai eram um. Em outros milagres tantos, como por exemplo, quando ele ressuscita Talita, aquela criança, e diz: Talita, come, criança, menina, levanta-se. Ele deixa entrar na casa daquele homem que tinha aquela criança doente, que já estava na verdade morta,
alguns poucos discípulos que faziam parte do seu núcleo mais central. Quando ele se transfigura no alto do Monte da Transfiguração, estavam lá com quem? Pedro, Tiago e João, e não era um barquinho, era no Monte da Transfiguração. Então você vai perceber que Jesus sempre ensina para alguns quando opera um milagre para a multidão. Eu resgato algo que eu falei pela manhã aqui, que quando nós estamos juntos como um povo que adora, que canta, que exalta o Senhor, saibamos que há coisas que nós só vamos aprender porque estamos em grupo, porque Deus tem lições para nós como família, como grupo, como igreja, como aglomeração de gente, no ajuntamento solene do Senhor. Mas quando Ele faz isso, Ele nunca deixa de falar algo que especialmente cada um de vocês precisa ouvir, porque Deus nunca trabalha no atacado sem pensar no varejo do coração humano. E isso fica muito claro. Ele vai todo esse diálogo, enquanto a multidão está a essa altura, vendo o sol baixar, a fome aumentar, e perdida sem saber, porque até agora o texto diz que Jesus não havia feito nenhum milagre. Sempre teria alguém nessa multidão para dizer assim: pense num tempo perdido. O dia já acabou. Disseram que aquele homem que está aí, que curou o paralítico, operaria outros sinais, e aqui estamos nós. Eles estavam fatigados e provavelmente dispostos a desistir. Quando André então traz a solução, Jesus então opera o milagre. Esse é o tipo do milagre que tem uma característica. Existem milagres que acontecem assim como ocorreu a criação, ex nihilo, do nada. Deus simplesmente faz, sem levar em conta quem crê ou quem não crê, quem pede ou quem não pede. Ele faz porque quer fazer. Ele não precisa de nenhum material pré-existente para fazer. Na verdade, Ele faz dizendo apenas e tão somente aquilo que Ele quer que faça. Quero, fique bom, e a pessoa fique boa. Ou então, levanta-te e anda. É a palavra do seu poder. Aliás, Hebreus diz que todas as coisas foram criadas e mantidas pela palavra do seu poder. O que significa que não somente a criação, mas a providência de Deus, que é a direção, a provisão e a proteção de Deus sobre o seu povo, podem e são guiadas simplesmente pela sua vontade. Mas há alguns milagres que Jesus usa de expedientes que são muito interessantes. Aqui ele usa os pães e os peixes. Naquele homem que foi curado, ele usou a saliva com barro, fez uma mistura e coloca nos olhos daquele homem. E no caso dele, o milagre vai acontecendo progressivamente. Como é que Jesus opera? É matéria da sua soberana vontade. Aqui ele quis usar os pães e os peixinhos. E a minha segunda pergunta para a sua reflexão é: por quê? Eu sempre gosto de fazer perguntas ao texto. Por quê? Por que ele precisou dos pães? Ele precisaria? Não. Precisar, ele não precisaria. Ele decidiu precisar. E quando Deus, que pode fazer todas as coisas, decide precisar de algo, é porque tem alguma razão. Quando Deus, por exemplo, decide precisar da minha boca para pregar nessa noite, tem alguma razão. Mas eu poderia simplesmente sentar nessa cadeira e Deus falaria pela sua palavra, simplesmente se ela fosse lida. Na verdade, Ele já fala pela sua palavra, simplesmente quando ela é lida, silenciosamente aí por você, durante o culto. Eu acredito que da mesma maneira como Jesus trabalha a consciência espiritual de Filipe e de André, colocando uma situação que naturalmente seria insolúvel, aqui ele usa daquele expediente de pegar o pão e o peixe para singularizar uma opção que sempre é necessária que alguém faça quando está numa multidão, que é a opção de ser servido ou servir. Você percebe o que acontece aqui? Eu não sei você, mas eu já tive filhos
que eram crianças e adolescentes. E quando você pede a criança e adolescente para dividir o que tem, você já sabe o que é. Normalmente eles dizem: é meu, quem quisesse que trouxesse. Mas esse aqui simplesmente oferece. E é curioso porque diz o texto que Jesus tomou os pães, verso 11, depois de ter dito a todos que se assentassem. Portanto, todos já tinham uma expectativa que algo extraordinário iria acontecer. E ao tomar os pães, verso 11, Jesus usa aqueles pães para fazer o milagre. Aquele jovem é colocado nessa história somente por João, os outros não contam aquele homem, os pães aparecem no relato de Mateus, Marcos e Lucas, do nada. A João não, João detalha. Porque eu acredito que aqui ele estava querendo ensinar que para alguns milagres e ações de Deus, o Deus que pode fazer tudo sozinho decide usar alguém, ou alguns. Um rapaz, um pastor, um crente como você. E o que ele usa? O que nós temos. Ele não usa o que nós não temos. Ele usa o que nós temos. O rapaz tinha, e o que ele tinha, ele dedicou. E ele fez isso para nos ensinar, creio eu, que da mesma maneira como Filipe e André precisaram acreditar que a solução não era natural, era sobrenatural, porque eles estavam no lugar deserto e 200 denários não seria suficiente para alimentar aquela multidão. Aqui ficou claro para aqueles dois homens, para os discípulos e para todos nós, inclusive eu e você nessa noite, que Deus, quando quer usar alguém, Ele usa singularizando uma pessoa diante de uma multidão. Porque Ele nunca trata com multidões sem tratar com indivíduos. O texto diz no verso 11, continuando, que Ele tomou os pães, e é muito curioso, porque a expressão que está aqui é: e tendo dado graças, euharistém, de onde vem a palavra Eucaristia, que não é outra coisa senão o gesto que Jesus depois vai fazer na última Páscoa, quando tira o pão do seu uso natural e o vinho do seu uso natural e dá a eles um novo significado. O pão passa a ser símbolo do seu corpo e não apenas da libertação do Êxodo, e o vinho passa a ser símbolo da nova aliança e não apenas do cordeiro pascal que foi pintado com sangue nas ombreiras das casas dos judeus no Egito. Euharistém, ele dá graças, e ao dar graças ele está ali reconhecendo, naquele gesto simples, que apesar dele ser o enviado de Deus, o Filho de Deus, a fonte do milagre era Deus, o Pai, que o havia enviado. Por que isso era importante? Era importante, sabe por quê? Porque logo depois há uma grande discussão de Jesus com os discípulos, veja aí no mesmo capítulo, a partir do verso 23, sobre quem era o pão. E qual era a discussão? Os discípulos, os judeus, os fariseus, a multidão que ficara do outro lado do mar, veja aí o verso 22, quando questiona sobre aquele milagre e tudo mais, eles desenvolvem um raciocínio, onde eles dizem assim, particularmente aqueles que eram opostos a Jesus: os nossos pais, veja aí, nos deram comer o maná do deserto, verso 31. E aí Jesus diz assim: olha, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, verso 32. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí ele diz assim, ou disseram a ele: Senhor, então dá-nos sempre desse pão. E aí Jesus diz a sua famosa frase no verso 35: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então o milagre antes tinha a ver com esse ensino que Jesus queria dizer depois, do outro lado do mar, quando ele atravessa de volta. Qual era o grande ensino e por que ele usou? Para que ficou claro, quando ele deu graças, que o milagre não era apenas os pães se multiplicarem.
era que Deus tinha um pão celestial, que era Ele, que desceu do céu e que alimentaria não uma vez, e não porque o pão seria multiplicado, mas alimentaria de uma fome que era muito mais profunda, que era a fome de Deus, de significado, de propósito, de felicidade, de satisfação. Então esse texto está conectado com esse, e por isso Jesus dá graças, para que toda a multidão veja de onde era a origem do milagre. Não era ele, embora ele fosse Deus, mas ele fazia em nome do Pai, para que o Pai revelasse a eles que ele era o pão da vida. Então, quando depois ele dá graças, ele começa a distribuir. Outros relatos dizem que ele separa o povo em grupos de 50, ele faz uma divisãozinha bem clara ali naquela relva e manda distribuir. Alguns comentaristas gastam tempo aqui perguntando quando foi que o pão foi multiplicado. Eu acho absolutamente desnecessária a discussão. Foi na hora que Jesus orou e o pão multiplicou-se ali na mão do povo? Foi na hora que o povo foi tirando de dentro do saco, de algum lugar onde eles estavam, e quanto mais tirava, mais tinha? Faz alguma diferença? Nenhuma. O fato é que o texto diz que todos estavam fartos, e todos tinham comido quanto queriam, vejam aí no verso 11, e quando já estavam fartos, agora verso 12, disse Jesus aos seus discípulos: agora recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E diz o texto que quando eles fizeram isso, chegaram a encher 12 cestos de pães. Alguns comentaristas com propriedade lembram que 12 era o número dos apóstolos, e 12 também eram as tribos de Israel, de modo que há uma conexão muito clara com o milagre do maná do deserto, que alimentou todo o povo da antiga aliança, e o milagre da nova aliança, que alimenta a nova aliança com um novo povo, formado não apenas de judeus, mas também de gentios, e cujo fundamento não era outro senão os apóstolos, aqueles que tinham o pão. Simbolicamente, eles teriam agora o pão multiplicado por Jesus, o pão da vida, para distribuir a todos que precisassem do alimento. Como é que esse texto conclui? Conclui assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Talvez soe frustrante para você, porque você imaginaria talvez que depois disso ele dissesse assim: Jesus é Deus. Mas se você voltar as páginas da sua Bíblia para o livro de Deuteronômio capítulo 18, você vai descobrir que profeta era esse que eles se referiam. Deuteronômio capítulo 18, verso 15. Porque o problema não era que eles não reconheceram Jesus como Deus, é que ainda bem que eles não pensaram que Jesus era um profeta. O texto diz que eles disseram assim: e eles reconheceram que Jesus era o profeta que devia vir. Mas que profeta era esse? Em Deuteronômio 18 se explica. Diz assim uma promessa: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, semelhante a mim. Isso que falava era Moisés. E a ele ouvirás, e segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais vereis este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram, eu suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar, de modo que todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém o profeta, e aí ele vai fazer uma exortação àqueles que supostamente seriam profetas, que não este profeta que ele profetiza. Os comentaristas dizem, quando comentam esse texto de
Deuteronômio 18, verso 15, que aqui nós encontramos uma alusão ao ofício profético de Jesus Cristo. Como você sabe, no Antigo Testamento havia 3 ofícios: o profeta, o sumo sacerdote e o rei. É Jesus, na nova aliança, que chama para si a completude e a convergência desses 3 ofícios. Por isso que ele é o nosso rei, o nosso sumo sacerdote, e nesse texto fica claro que ele é reconhecido como o profeta. E por que o profeta? Era aquele que traria a revelação completa, total e definitiva de Deus para o homem. Aquilo que todos os profetas do Antigo Testamento, em pedaços, previam e diziam acerca de Deus e do propósito de Deus para o seu povo, agora galvanizaria tudo e teria em Jesus o ofício profético, porque ele seria a própria boca de Deus. Ele diz isso em alguns momentos, ele diz: tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai é o que eu transmito a vocês. Todas as minhas palavras eu transmito a vocês porque eu ouvi do meu Pai. Ele, portanto, é esse profeta. Houve aqui por parte de alguns um reconhecimento que diante do sinal Jesus era, no mínimo, o profeta que devia vir ao mundo. Os comentaristas do Talmud e de outros livros dos judeus dizem que esse profeta, que era do profeta de Deuteronômio capítulo 18, 15 em diante, era o próprio Messias. Então quem conseguia fazer a conexão naquela multidão estava reconhecendo que Jesus era o Messias. E por que eu chego a essa conclusão? Pelo verso seguinte. Como termina o texto? Veja como é que termina o texto. Sabendo, pois, verso 15, que Jesus, que eles estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o quê? Para o proclamarem como rei. O que é que ele faz? Retira-se novamente sozinho para o monte. Por quê? Porque ele não era rei? Não, ele era rei. É porque ainda não era a hora dele se revelar como rei. Então o sinal que foi promovido por Jesus, foi promovido por Jesus para revelar a sua essência e o seu ofício, não apenas profético, mas também ofício real. E eu sugiro que esse milagre também nos serve para mostrar que Jesus também tinha um terceiro ofício que eu mencionei, o ofício do sumo sacerdócio. Por quê? Porque ele é aquele que, compadecido com a condição daquela multidão, provê a necessidade daquela multidão, exatamente aquilo que o sacerdote fazia. Porque enquanto o profeta trazia a representação de Deus para o povo através da palavra, o sacerdote levava o povo a Deus por intermédio das orações intercessórias e dos sacrifícios. O sacerdote era aquele que se comovia com o povo, tanto é que Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós. Ele usa a mesma palavra do mesmo atributo que aqui é dito, que o Senhor se compadeceu da multidão porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Então esse milagre é tremendo. Agora, para quem estava lá, desde o começo do dia, achando que Jesus ia fazer alguns milagrezinhos, se é que existem milagrezinhos, vê aqueles pães sendo multiplicados, enche a barriga e não percebe isso, perdeu o melhor da história. Porque o melhor da história é exatamente isso que eu estou expondo para os irmãos, que Jesus tem maneiras muito claras e definidas de lidar com multidão, com indivíduos, com grupos de indivíduos, sempre de uma perspectiva de cumprimento da sua missão, como rei, como profeta, como sumo sacerdote. E tudo isso no milagre de pães. O que está rolando aqui, para usar uma expressão mais jovial? É uma coisa maravilhosa que me encanta na palavra de Deus, irmãos, que é a capacidade de Jesus, principalmente Ele como Deus, de num só episódio, num só encontro, num só milagre, conseguir atingir situações e pessoas em necessidades e revelar aspectos e demonstrar o seu poder ao mesmo tempo que outros atributos, tudo ao mesmo tempo.
como se fosse alguém que de fato é, que conhece a necessidade específica de cada um daqueles corações, de cada um daqueles que formavam um grupo, daquela multidão que estava ali, que tinha uma perspectiva do imediato, que fazia a fome acabar, mas tinha uma perspectiva do eterno, que queria revelar algo que estava além daquela necessidade imediata. E tudo isso só Jesus tem o poder de fazer. É maravilhoso. Não há como você olhar e dizer assim, não, outros fizeram assim. Não. Outros ensinaram assim. Não. O milagre da primeira multiplicação dos pães revela a existência de um Deus que age com indivíduos e com multidão, com grupos de indivíduos, contrários ou favoráveis, com boas motivações ou com más motivações, para atender situações e necessidades imediatas e também aquilo que é remoto, de uma maneira única, que justamente conclui, que faz justamente João concluir o que ele concluiu, o que eu li, que muitos outros sinais foram feitos por Jesus e que não estão registrados aqui, mas que estes sinais, inclusive este sinal, está registrado para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, e que crendo tenhais vida eterna em seu nome. Eu não vejo nenhum outro com um propósito tão largo, tão amplo, tão profundo, tão geral e ao mesmo tempo tão específico, que faça por meio de um milagre aquilo que Jesus fez nessa ocasião. As aplicações desse texto, sinceramente, são tão vastas, são tão amplas, que eu não consigo imaginar o que eu pudesse dizer, nem que eu fizesse uma lista de 20 aplicações diferentes desse texto, para cada um dos irmãos, para cada uma das situações que estão aqui, que certamente Jesus conhece. Por isso eu vou resumir numa só, é que seja qual for a identificação que você tem com cada um desses personagens, se com o menino, se com Filipe, se com André, se com um grupo de discípulos, ou com a multidão que procurava com má motivação ver apenas um sinal, seja qual for, onde você se encontrar, tudo isso foi dito para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, crendo, tenha vida eterna em seu nome. Todas as outras coisas serão acessórios. Saúde, acessório. Provisão, acessório. Proteção, acessório. Deus dá, sim. Mas se Ele não der, e você tiver somente a certeza, e por meio dela a vida eterna, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e a Ele você se entregar, e continuar se entregando, confiar de uma vez por todas para receber a salvação, e continuar confiando para ser santificado e transformado à sua imagem e semelhança, no processo de restauração e santificação de Deus na sua vida, o que é de mais importante nesse texto, você terá saído daqui, ou você terá ouvido daí, e portanto terá a oportunidade de crer e confiar. O meu desejo é que Deus, que conhece os corações aqui e aí, possa falar ao seu coração através dessa exposição da palavra.